Milhares de pessoas foram hoje à Avenida Paulista, na capital de São Paulo, para uma manifestação convocada pelos partidos de direita. Segundo o levantamento da USP e da ONG More in Common, o ato reuniu mais de 20 mil pessoas. Os manifestantes pediram a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro e atacaram o presidente Lula, além de ministros do Supremo Tribunal Federal. O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro esteve presente. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não compareceram ao ato. No discurso no carro de som, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, fez ataques também ao presidente Lula e ao filho dele, o Lulinha. Vamos acompanhar. Eu quero falar para as pessoas que tentam me atacar, porque eu aprendi honestidade em casa. Eu sou filho de Bolsonaro. Não sou filho do Lula, porque se fosse filho do Lula, eu agora ia estar sendo acusado de receber um mensalão de 300 mil reais de roubo dos aposentados do INSS, porque o filho do Lula agora é o acusado de estar lá na Europa, gastando o dinheiro do roubo dos nossos aposentados do INSS. E Flávio Bolsonaro também falou sobre o impeachment de ministros do STF. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. Isso só não acontece hoje, porque ainda não temos maioria no Senado Federal. Mas o povo brasileiro vai ter oportunidade esse ano de escolher candidatos que comprometam com o resgate da nossa democracia, porque o nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. Natália Freire, em um determinado momento, a gente teve uma base bolsonarista que tinha deixado, talvez, ou tirado um pouco o pé das críticas ao STF, só que agora, nos últimos tempos, esses ataques voltaram à tona com muita intensidade e a gente consegue refletir isso muito bem na fala do Flávio Bolsonaro, né? Exato. E aí chama atenção o seguinte, Marcelo, porque Flávio Bolsonaro é um presidenciável, ele já colocou o bloco na rua para essa disputa deste ano e quer vender a ideia de que ele é mais moderado que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse ato de hoje na Paulista, ele foi acompanhado de forma atenta por siglas do chamado Centrão, porque Flávio Bolsonaro, ele deseja esse apoio e quer construir o que seria essa aliança mais de centro-direita. No entanto, há uma preocupação em integrantes do Centrão de que esse discurso mais acalorado contra ministros do Supremo Tribunal Federal possam afastar a ideia de que ele consegue ser um moderado. Então, eu ainda agora, enquanto a gente estava falando de toda essa questão internacional, tentava conversar com essas lideranças, porque havia, inclusive, gente aconselhando Flávio a não ir. Mas, na base bolsonarista, ele não ir também seria esvaziar a sua relação com aquele eleitor que, desde sempre, é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e, por consequência, do seu filho. Mas, certamente, agora, nesses próximos dias, a gente vai ter consequências em relação a quem achava que realmente ele já estava um moderado. Esse discurso de hoje na Paulista possivelmente ele vai voltar algumas casas em relação à avaliação desses líderes do Centrão de que poderia já estar com um discurso bem ajustado, Marcelo. E, Natália, ainda pegando o gancho na fala de Flávio Bolsonaro, ele fez um ataque direto ao filho do presidente Lula, o Lulinha, e esse movimento, ele conversa muito com o eleitorado que já é bolsonarista, né? Ele já tem um discurso muito direcionado àquele público. Essa é uma forma dele manter a base com a chama sempre acesa. Mas, por outro lado, se ele tem essa intenção de ser uma figura mais moderada, uma figura que abrace outros eleitores, talvez aqueles que são um pouco de centro, que colocam ali as situações, acabam relativizando as situações, isso pode despertar talvez um pouco de rejeição à figura do Flávio Bolsonaro, talvez trazendo para um cenário em que ele, de fato, não é tão moderado assim quanto ele pinta ser. Como que você enxerga essa leitura?
Exatamente isso, Marcelo. E mais que isso, na verdade, a fala de Flávio Bolsonaro para esse público, já que sempre apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes da família, ele é um discurso arriscado, porque se sabe que o escândalo do INSS envolve, a grande operação aconteceu agora, envolve mudanças que aconteceram nesses últimos anos, mas tem integrantes do governo passado que também são citados nessa CPMI do INSS, e a base governista, para fazer contraponto a essa crítica ao filho do presidente Lula, deve usar isso durante esses próximos dias e vai bater na tecla de que quem começou o escândalo e o desvio de recursos dos aposentados foi o governo passado, foi na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marcelo. Só para a gente encerrar esse trecho desse nosso bate-papo, ainda falando sobre eleitorado de Flávio Bolsonaro, a partir do momento que ele adota uma postura talvez mais que abrace mais outros públicos, então adota um tom eventualmente mais moderado. Por outro lado, você não acredita que ele pode afastar aquele eleitorado que é o bolsonarista raiz, que gosta de uma figura assim como foi o pai dele, que não tinha papas da língua, que tinha uma versão, digamos, um pouco mais expansiva, um pouco mais agressiva? Ou o eleitorado de Flávio Bolsonaro recebe, que é muito fiel à família Bolsonaro, vai continuar insistindo em um nome, independentemente do cenário, independentemente do discurso adotado? Quem é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro vai estar com Flávio Bolsonaro, até porque, mesmo quando ele aparenta esse discurso mais moderado, nessa base mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o chamado bolsonarismo raiz, sempre que ele faz um gesto em relação a esse tom mais moderado, há alguém no bastidor atuando para dizer, olha só, é um gesto para tentar construir alianças, mas ele não vai trair o que pensa, os princípios do próprio pai. Então, é nesse sentido que Flávio Bolsonaro, ele age pensando em atrair a centro-direita sem medo de perder quem já é eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro e de quem ele indicar para a disputa deste ano.